Hora de sincar o áudio. Espero que seja fácil. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Gustavo, sou estudante do 5º semestre de Design e esse é meu projeto Brincar. Basicamente, o meu projeto foi mostrar, foi usar a ludicidade e criar um cobertor. E um cobertor especificamente em formato de algum animal exótico. Foi a minha ideia principal. Eu acabei escolhendo o lince das neves, porque era um animal exótico que me interessava. E a minha solução final acabou sendo um cobertor que tinha um formato um pouco mais orgânico e que serviria para crianças brincarem usando a minha imaginação como se elas mesmas fossem um animal. Aqui tá. Bom, a minha ideia inicial do projeto foi de algumas opções de brinquedos que eu poderia fazer, coisas que eu queria exercitar. Eu comecei pensando num cobertor barra capa, por ser uma coisa que me lembrava a minha infância, de algo que eu fazia, que eu tinha o costume de pegar um cobertor grande e prender as pontas para fingir ser um super-herói, que foi uma coisa que me marcou muito. E também eu pensei em algumas outras opções. Uma outra era fazer uma matriosca em branco, seria para você pintar. E eu queria trabalhar com formas mais geométricas e tal, para poder fazer na laser, de outras formas, fazer um negocinho mais diferenciado. Porém, o que mais me chamou a atenção foi minha intenção de fazer uma capa, barra cobertor, barra tapete também, porque eu acabei tendo essa ideia no meio e foi uma coisa que eu acabei levando pra minha linha de cobertores, que acabou virando uma coisinha diferente. Basicamente, eu criei um painel semântico sobre os tipos de produtos que pareciam o tipo que eu pensei e vi que era uma coisa muito mais voltada para temática de personagem, para ser coisas mais simples, tá ligado? Tipo, o design é o mesmo, só muda o personagemzinho, coisa de tal desenho, coisa de desenho tal. Aí, pensando nessa parte de temática, eu acabei escolhendo uma coisa que me veio à cabeça primeiro, que também era uma coisa que também me marcou muito, que seriam animais exóticos. Tinha o costume de assistir muito Net Geo e de ver os irmãos Krat. Então, isso meio que me deu uma ideia um pouco sobre o que eu queria seguir. Além de que uma coincidência é que o meu primeiro sketch de cobertor me lembrava muito um sapinho. Isso acabou me influenciando em fazer um cobertor em formato de algum animal exótico. Acabei escolhendo essa temática e comecei a pesquisar sobre tecido, que a minha pretensão era costurar esse projeto eu mesmo. E comecei também a estudar um pouco sobre moda, sobre como isso se encaixava e tal, mais pelo desenho mesmo. Então eu fiz um desenho simples do que eu queria e comecei a pesquisa. Eu peguei um livro de desenho de moda e comecei a fuxicar e testar as técnicas que eles expunham lá. E eu acabei fazendo alguns sketches mais de forma, depois eu acabei entrando mais na parte de adaptar o formato, a forma animal no cobertor barra capa. Acabei escolhendo alguns animais mais exóticos, tipo o ratel, o texugo do mel, o vombate, o coati e, por último, o crio, que era o mais diferente de todos, que eu pensei nele como uma barraquinha, uma tendazinha, e eu fiz alguns desenhos inspirados nisso, porque o crio é um crustáceo, ele é um pouco mais complexo de formato do que os outros que eu já tinha feito, e acabei indo pesquisar mais sobre. No meio do meu projeto, eu acabei me apaixonando em um animal exótico em específico, que era o lince das neves, que acabou sendo o meu projeto final de apresentação. Lince das neves foi estudar o formato dele do jeito que eu mais gostaria de ver no que eu estava pensando, que era uma forma mais orgânica, seguindo
A ideia de ser um cobertor e uma capa, e que tivesse algumas features de algumas coisas customizadas. Então, nesse meio, eu acabei fazendo um protótipo. No meio do processo, eu procurei depois de ter aprendido a parte de costura básica e tal, eu quis fazer um protótipo, só para eu ter uma noção de como eu ia fazer isso e como seria a dificuldade disso. Então, eu peguei umas calçadinhas velhas, cortei um pouco, peguei as duas metades maiores e costurei elas juntos. Aqui você pode ver eu filmando ele. Ele tá meio caidinho, que eu usei cola, usei uma linha mais escura, parecido com o de jeans, e alguns grampos para prender as orelhas no jeans mesmo. Tudo foi feito de jeans mesmo. E ficou interessante. Eu vi bem como a forma ficaria. E eu não cheguei a fazer o rabinho nessa, mas ficou interessante. Eu mostrei pro professor, achei que ficou bacana. Eu fiz mais ou menos um terço do tamanho, um pouco maior talvez. E ficou um protótipo que me deu muitas ideias e também me deu uma forma. E no decorrer do projeto eu comprei o tecido. Eu usei algodão cru por recomendação do professor, como ser uma coisa um pouco mais barata, mais fácil de mexer também e ser mais neutra. E eu acabei fazendo o projeto do desenho técnico do cobertor no Illustrator mesmo. Coloquei algumas medidas do que eu tinha noção como se fosse um cobertor. Eu peguei algumas medidas no cobertor antigo meu, de criança, que eu vou até demonstrar como ele é. E eu comecei a ir atrás de tecido. Eu peguei um tecido bem simples de algodão cru para fazer o projeto. Marquei ele, cortei as orelhinhas, cortei o rabinho, cortei o formato do corpo. E no meio disso eu vi que eu tinha comprado 2 metros, né? 2 metros de tecido por 1,70 mais ou menos. E eu acabei vendo que o negócio ia ficar muito grande. E então eu acabei dando uma diminuída, uns 20-25%. E cortei, alinhei, né? Aprendi os trâmites da costura, alinhei ele, virei ele do avesso e fiz as orelhinhas, fiz o rabinho. Eu coloquei enchimento de almofada no rabinho, que deu um formato interessante. E esse é o resultado final. Dá pra ver como ele ficou todo em todo. Aqui eu vou estar deixando mais. E eu gostei muito desse projeto como experiência de forma, porque eu acabei trabalhando muito com o imaginativo, o imaginar, o criar do pensamento de uma criança. Eu acabei meio que voltando a ter esses pensamentos assim. E eu espero que vocês tenham gostado e tchau. Vou mostrar agora aqui na câmera um pouco da cobertor. Ficou até que bem grande, ficou um pouco mais de 1 metro. Ele tem alguns detalhezinhos como orelhinhas, como vocês estão vendo no vídeo, e um rabinho parecido com o que o Ulisses das Neves tem. Aqui eu vou mostrar ele esticado, mais ou menos, além de umas fotos dele completo, além do vídeo. E esse foi o resultado final. Eu fui costurado por mim e minha mãe. E eu curti muito o resultado desse trabalho.